Olá, sou Juliana Mara, psicanalista clínica. Estou aqui para falar com você sobre frustração. Por que eu tenho frustração? E se você não tem frustração, é sinal de que você não está agindo, não está correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Porque quem não tem frustrações? Por que nós temos frustrações? Porque estamos fazendo de maneira errada. E eu estou aqui para mostrar para você como corrigir o seu comportamento e a gente aí conseguir ter uma vida plena e viver tudo aquilo que o Senhor tem para sua vida. Então fique comigo neste momento, porque eu vou dar a resposta que você precisa, porque eu tenho certeza que você tem essa interrogação. Por que eu estou frustrada? Por que eu gero a frustração? E é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o meu trabalho, que têm participado aqui comigo em todas as lives, em todos os manejos que a gente tem feito. E é com muita gratidão que eu venho aqui falar um pouquinho com vocês e passar, a semente na vida de vocês para que vocês vivam uma vida plena. Essa é a minha doação e é com muito prazer que eu faço isso, tá? Então eu quero convidar você, como é de costume, a gente ministrar aí uma canção. E eu gostaria que ela fosse já ministrada na sua vida. Você recebesse, para que a semente, na hora que eu jogar a informação, tenha terra boa, tenha uma terra fértil, para que você aprenda os motivos pelo quais você está sendo frustrado em alguma área. Sempre, nós como ser humano, tem uma área que às vezes a gente se frustra, não é mesmo? Quem não, né? Mas nós vamos corrigir e descobrir o porquê desse comportamento, tá bom? Então, convida mais pessoas para participar, porque vai ser uma live de conhecimento nessa manhã e nós sabemos que conhecimento liberta. Conhecimento te dá a chance de mudar a sua vida, mudar a sua história. Então, fica comigo, já compartilha. Enquanto isso, vamos ouvir? Sabe por quê? Porque você nasceu para dar certo. Sabe por que eu quero falar sobre frustração? Porque você tem que deixar de ter as frustrações e viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Então é por isso que eu estou aqui me doando, porque eu quero ver você voar, eu quero ver você crescer. Você nasceu para dar certo. Ainda que as circunstâncias dizem não, eu tô aqui para te dizer que você nasceu para dar certo e você vai dar certo, em nome de Jesus. Convide mais pessoas para essa live. Obrigado pelo carinho, pessoal. Amo vocês. Presta atenção na letra dessa música. Pense bem, você não tem tanto tempo assim pra acertar. Pense bem, olhe agora no espelho, não se deixe enganar, mas enxergue em você a essência do Pai. É a sua escolha de qual terra ser quando a semente cai. Prepara essa terra aí para receber a semente. Lançada à beira do caminho com a ave se foi no coração. Feito pedra, ela cresce logo murcha depois. E em meio aos Quem canta essa música é o Anderson Freire, só que tá em outra voz aqui, tá? Paola Carla. Você nasceu para dar certo. Você nasceu pra dar certo. Você nasceu pra vencer. Aos olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Cristo é caminho e não morte. Nunca foi sorte sobreviver. Traçou a morte. A cruz virou passaporte. Cristo morreu por você. a semente lançada à beira do caminho com a ave se foi no coração.
mais pessoas nessa manhã. Que a sua terra seja uma terra fértil nessa manhã, hein? Nesse momento. Pra crescer, você nasceu pra dar certo. Você nasceu pra vencer. Nos olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Cristo é caminho da morte. Nunca foi sorte sobreviver. Nada é por acaso. A cruz virou passaporte. Cristo morreu por você. Aleluia. Foi por você. Você nasceu para dar certo. Frustrações não pode viver. Corrige a rota. Corrige a rota. Os olhos da fé. Os olhos da fé. Você nasceu pra dar certo. Você nasceu pra vencer. Com os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Cristo é caminho na morte. Nunca foi sorte sobreviver. Só morte. A cruz virou passaporte. Cristo morreu por você. Foi por mim e por você que ele se doou. Foi por mim e por você. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Eu quero que você declare comigo só esse refrão. Declare comigo. Você nasceu para dar certo. Eu nasci para dar certo. Fale aí comigo. Eu nasci para dar certo. Que isso seja uma verdade no seu coração. Para que você, que o seu cérebro entenda que ainda que as circunstâncias dizem que não, você nasceu para dar certo. Aleluia. Frustração acontece, mas nós vamos aprender nessa manhã, nesse dia, através dessa live, nós vamos aprender como lidar com as frustrações e por quê. Se você estiver tendo muitas frustrações, qual é o motivo? Existe um porquê. Por que eu estou frustrando demais? Você está colocando uma energia no lugar errado e de forma errada. E é isso que eu quero falar com vocês nesse dia, através desse momento. Tá? Para mim foi um prazer. É um prazer receber vocês aqui. Mesmo isso aí, Marcela. Você nasceu para dar certo. Não esqueça disso. Angélica, você nasceu para dar certo. Declare isso. Você nasceu para dar certo, Natália. Você não nasceu para morrer antes da hora. Não desista da vida. Deus tem um propósito para você. Fica com a gente até o final. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que eu tenho frustração? Abrir essa live dizendo, se você não tem frustração, é sinal que você está parada demais. Porque geralmente quem tem um movimento aí, quem está correndo atrás de sonhos, pode acontecer de ter algumas frustrações. Mas é umas frustrações dentro do nosso parâmetro, dentro da nossa medida. E você vai entender agora que algumas frustrações, elas são permissão de Deus para a sua vida. E é isso que eu quero falar com vocês. Eu vou trazer para vocês agora algumas informações. Mas primeiro vamos entender o que é frustração.
O que é uma pessoa frustrada? Nós vamos falar os sintomas, os tipos de frustração e como corrigir esse comportamento. Também amo você, Ciene, lindona. Eu amo vocês, tu que tá aqui. Então vamos lá. O que é frustração? Vamos entender o que é ter uma frustração. A frustração, para quem ainda não teve e para identificar, e quem já teve e não sabe que teve vai identificar, ela é um sentimento de impotência. Você se sente impotente, incapacitado, você se sente frustrado. É um sentimento de impotência de que acontece quando algo que era para ser esperado não acontece. Quando algo que você gasta uma energia... A janela, Rita, por favor. Por causa do... Gente, desculpa, viu? Por causa do barulho do carro. Tá entrando muito aqui. Pode deixar a cortina aberta. Aí, meu bem, obrigado. E olha, então vamos lá. Vamos começar de novo. Eu tava aqui desconcentrando com o barulho do carro. Mas vê bem, o que é frustração? Frustração é um sentimento de impotência que eu tenho quando algo que eu espero muito não acontece. Então quer dizer, não só nas pessoas, viu, Gi? Tem outras coisas, é em algo ou em alguém. A frustração ela vai vir por causa do seu movimento, você vai entender isso. É por causa do seu movimento que você tem a frustração. Por que eu tenho a frustração? Porque eu estou tendo um movimento, eu estou gastando uma energia, ou eu estou colocando energia demais em algo ou em alguém, no qual eu espero um retorno na mesma medida, mas isso não acontece. E isso acaba gerando, então, um sentimento de frustração, um sentimento de fracasso. Eu não dou conta, eu não consigo. Mas a ideia é, você injetou a energia certa e no lugar certo? Você fez na dinâmica correta? Porque quando você faz certinho os passo a passo de maneira correta, não pode existir frustração. Lembra que nós falamos mês passado sobre equilíbrio? A vida pede equilíbrio. E você só tem frustração quando você não tem equilíbrio. Por quê? Porque você injeta uma força, uma esperança, uma expectativa muito grande em algo ou em alguém, e a medida que vem para você é muito menor daquilo que você manda. Então quem é? Eita! Quem é que tá errando aqui? É a vida? Não! Eu é que tô tendo um comportamento errado diante de uma circunstância ou alguém. E isso tem gerado em mim consequências, e uma das consequências é a frustração. Por quê? Porque existe coisas que requerem da nossa força, mas existe algumas coisas, algumas decisões que a gente precisa do outro. E ao precisar do outro, pode também gerar uma frustração, porque aquele outro não tem o mesmo nível de entrega. Então vocês vão entender nesse momento que às vezes algumas coisas não estão dando certo na sua vida, não é simplesmente porque você não é capaz, não é porque você não merece, é porque não está no tempo. Existe hora, existe momentos que é da vontade de Deus que as coisas acontecem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós precisamos entender o que está acontecendo, a nossa projeção de vida, o que nós queremos, o nosso caminhar, nossas ações estão em equilíbrio ou não. É sobre isso que nós vamos falar, tá? Então vamos entender o que é frustração. É o sentimento de impotência quando algo não saiu da maneira que eu esperava. Você planejou muito. Aconteceu comigo quando eu era cabeleireiro uma vez. Eu era muito perfeccionista. Muito. Existe uma diferença de perfeccionista para detalhista.
Eu era perfeccionista. Perfeccionista chega a ser uma doença às vezes, se não tiver no limite. E eu lembro que eu tinha feito um penteado, e o penteado ficou muito bonito. E a cliente tinha gostado do resultado, mas não estava na minha medida. Para mim, eu olhava e falava, ai, esse penteado não tá bonito. E eu lembro que a cliente foi embora feliz com o resultado, né? Mas eu senti uma frustração. Eu lembro direitinho de eu falar com ela assim, tá bom, eu vou deixar, mas olha, eu sei que eu seria capaz de fazer melhor. Ela, não, Juliana, mas tá do jeito que eu te pedi, eu tô gostando e tal. Mas existia um sentimento ali de frustração, por quê? Porque eu não entreguei tudo aquilo que eu gostaria de ter entregado. Mas por que eu não entreguei, gente? Porque todo o tempo que eu tava ali fazendo penteado, a cliente ficava metendo a mão. A cliente ficava falando, não, põe assim, faz assim. E eu tava fazendo meu trabalho. E aí eu deixei de fazer da maneira que eu sabia que era o correto para agradar ela. Ela saiu satisfeita, mas eu me senti frustrada porque eu sabia que eu poderia dar muito mais. Mas eu não dei porque não deixaram. Só que eu não tinha esse equilíbrio para entender que eu entreguei aquilo que me foi possível naquele momento e que a cliente estava satisfeita, então tá tudo bem, se ela saiu feliz, tá bom. Mas ela saiu feliz, mas eu fiquei frustrada, tipo, nossa, meu penteado podia ter sido muito melhor, muito mais bonito. E isso gerou um conflito em mim, porque eu já tinha uma alma doente, uma alma ferida, em que o meu perfeccionismo estava ligado com uma aceitação. Eu tinha que ser perfeita para ser aceita, para ser conhecida a tal do penteado. Tá entendendo a diferença do detalhista pro perfeccionismo? Porque o perfeccionista tem um porquê por trás disso. Então, o que aconteceu? Eu injetei um sentimento, eu injetei uma força muito grande naquele penteado, mas não teve o resultado que eu esperava, mas não foi só por minha causa, foi por causa de uma outra pessoa que não deixou, não é mesmo? Pois bem, então de onde vem essas frustrações? A frustração, ela só vem porque você injetou uma força fora do equilíbrio. Se você tem equilíbrio, você entrega na medida correta e você não espera algo do outro. E se vier algo do outro, vai agregar valor. Mas não é o seu combustível. Você está entendendo aonde que é o problema? É na sua entrega, no nível da entrega. Você está entregando demais. Você dá permissão demais. Você espera demais. E o outro não tem a mesma medida, não tem a proporção da sua medida. Ou aquilo não está preparado para receber a medida que você está dando. Você se entrega demais a esse processo. O erro está em se entregar demais a esse momento. O erro está aí no seu comportamento. E é você que está gerando a frustração em você. Não é o outro. E geralmente nós jogamos a culpa no outro. Porque é mais fácil eu transferir a culpa e exigir que ele mude comigo do que eu reconhecer que eu estou entregando demais e que ele tem que me entregar na mesma medida. Gente, nós não mudamos a vida de ninguém, nós mudamos a nossa vida. Então eu tenho que mudar o meu comportamento para mudar o meu ambiente, o meu mundo, para as minhas ações poder influenciar o mundo do outro. Mas nunca eu vou mudar a vida do meu cônjuge, eu nunca vou mudar a vida dos meus familiares. Eu não tenho o poder da mudança. Eu tenho o poder da mudança da minha vida, do meu mundo. Isso sim. Então você precisa estar no equilíbrio.
Você precisa estar centrada para tomar decisões e se entregar nesse movimento de uma forma equilibrada. Por quê? Porque aí você não espera. Uma vez, foi muito engraçado isso. Foi um dia dos namorados. E a cabecinha de mulher, né, gente? Viaja. Eu acho que uma das maiores áreas que a gente se sente frustrada é na área conjugal. Mas por quê? Porque a gente entrega o nosso tudo pro outro e espera que ele retorne na mesma medida. E cada um tem a sua medida, a sua percepção de medida. Se não houver diálogo, não houver um combinado ali, não vai dar certo. Então escuta essa. O que aconteceu comigo num dia de namorado? Comigo não, foi uma amiga. Foi eu mesmo. Eu projetei um dia dos namorados top das galáxias. A minha parte, nossa, planejei, né? Um somebody love daquele. E na minha cabecinha o príncipe cantado já tava planejando também essa noite. E eu fiz toda uma propaganda ali e tal. E aí, detalhe, o príncipe esqueceu de reservar um hotel. E aí, na última hora, aonde que você arruma um hotel para ficar? É a coisa mais difícil, não achamos. Mas na minha perspectiva, eu já tinha planejado uma noite das galáxias, né? Uma noite de Paris, filho. Só que a minha medida eu dei, mas de lá pra cá não tinha a mesma medida. E eu fiquei frustrada. E eu fiquei chateada com aquilo. Eu falei, não, meu Deus, não acredito. Não é possível. E eu tava começando esse processo todo, né? Que eu venho vivendo. E aí naquele dia, aí eu tinha duas chances, né? Ou estragar a noite de vez, chutar o balde, ou ser adaptativa e ajustar para que o nível de frustração não ficasse tão grande dentro de mim. Porque quem que injetou a energia maior foi eu. Eu quase imaginei um cavalo branco, um príncipe chegando para me levar para um hotel na beirada do deserto lindo lá das Maldivas. Só isso que eu faltei, será? De cavalo ainda, olha a imaginação da pessoa. Exagerei, né? E mal, um jantarzinho que eu consegui, ainda fiquei um tempão esperando pra jantar. Mas vê bem, quem ia ficar frustrada, quem ia carregar esse peso era a Ju. Então eu já estava com autoconhecimento, eu já estava numa mudança de comportamento. O que eu fiz? Eu confesso pra você que em 2 minutos eu pensei, eu não vou fazer nada, fazer bosta nenhuma também. Que raiva desse homem, não lembrar que tinha que marcar um hotel. Eu tô avisando a minha parte, passei 3 camadas de Victoria's Secret, né? Passei meu perfume novo, na época era outro, né? Não era o importado de Querésio. Mas olha pra você ver. Aí, mas veio o meu momento equilíbrio. E eu falei, eu não vou estragar essa noite. Eu vou adaptar essa noite. E eu lembro que a gente veio pra nossa casa, mas a intenção era o hotel, vocês estão entendendo, né? A gente veio pra casa, enquanto ele tava no banheiro, veio esse pensamento, eu vou fazer nada também não, pra ele aprender. Ele vai pagar, ele não vai nem ver eu hoje. Mas não, a mulher equilibrada e sábia. Eu falei, não, vou fazer diferente. Eu não vou guardar essa frustração. As coisas acontecem, a gente precisa ser perceptiva e adaptativa. Porque é eu que vou carregar o sentimento de frustração dessa noite. Aí eu peguei o que eu tinha aqui em casa, enquanto eu estava no banheiro, eu já coloquei um lençol na cama novinho, já joguei assim umas pétalas, taquei uns perfumes na cama e taquei uma luz negra. E as coisas eram tudo branquinho. E eu já tinha vestido também assim uns acessórios brancos. Minha filha,
Mas eu fiquei parecendo um letreiro. E foi uma coisa tão simples, mas o nosso quarto ficou num brilho, sabe? Tudo iluminado, as coisas brancas floresciam. Eu estava com as roupas brancas, né? Então eu fiquei parecendo um letreiro de Paris. E foi algo simples, mas foi incrível aquela noite. Fiz dança, eu não mexo questão de dança da lanterna não, viu, Gisele? Você não vem me corromper, não. Mal um letreiro. Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Mas, ó, isso aí é para reservado. Mas, olha, foi uma simplicidade com as coisas que eu tinha aqui em casa e eu mudei a situação e eu transformei aquilo que era para ser frustração em algo que ficou incrível e que marcou a nossa noite. Marcou a nossa noite. Então, tá vendo que depende de você. O equilíbrio nas coisas. Quando você tem equilíbrio, você faz as escolhas dentro do equilíbrio e tem um resultado que não te frustra. Fiquei parecendo que a placa que tem lá naquela avenida famosa de Nova York lá, ó, que eu não sei falar o nome, fiquei parecendo isso. Tava iluminante. A luz em pessoa. Era pra ser treva, que era pra mim estar ali nas trevas. Mas eu transformei a treva em luz. Eu transformei frustração em memória afetiva. O que você tem feito? Qual o nível de entrega? O que você espera? O que você espera do outro? Às vezes não é você que tem, não é ele que tem que fazer, é você que tem que diminuir a entrega. É você que tem que parar de esperar demais em algo ou em outro. Você quer ver outra área que a gente se entrega demais e se lasca? É na amizade. Times Square. Times Square. Treinou, eu vou aprender, viu? Deve ser isso aqui mesmo. Tô aprendendo a falar inglês, tá? Good morning pra vocês. Não, good morning you. Sei lá como é que é, mais ou menos isso. Mas olha, presta atenção, gente. É você que tem gerado a frustração na sua vida. Tô aprendendo, Lili, tá vendo? É você que tem. E olha, detalhe, existe 2 tipos de frustração. Você sabia que existe 2 tipos de frustração? Good morning. Existe a frustração interna e a frustração externa. A interna é algo pessoal, é algo que tá aqui dentro, é os meus objetivos, né, os meus desejos. Então eu tenho uma frustração que está relacionada ao interno, e lembrando que o outro não tem o poder de ler o interno, o poder da mente, de ler a mente, não é adivinho. Então você precisa verbalizar. Se você não verbaliza, você frustra, porque o outro não vai saber e não vai entregar na medida que você precisa. Presta atenção, reflete. E quando é o externo, ele está relacionado às tarefas difíceis que a gente tem que fazer. Você já viu quando você é desempenhada a fazer algo que para você tá pesado, tá difícil, e aí você gera uma frustração porque você não conseguiu entregar tudo? Mas você já parou para ressignificar isso e ver que você deu o máximo que você tinha para dar naquele momento? Dentro das informações que você tinha? Mas não, você alimenta outra coisa. Você alimenta, eu não consigo fazer, é difícil, a outra pessoa faz melhor do que eu. Vai se empenhar para fazer. Vai se entregando no processo. Então nós temos 2 frustrações. A frustração íntima, interna, que é dos meus desejos, que está relacionada a um âmbito pessoal, algo meu, né? E temos a externa, que está relacionado ao ambiente, a tarefas difíceis,
a me adaptar em locais que não é muito agradável, que me exerce aí uma força maior. Então, existem dois tipos de frustração. E a maneira como cada um lida com essa frustração é diferente. Tem gente que nessa situação que eu tô contando aí do Dia dos Namorados, não vai fazer nem diferença. Ela vai falar, não tô nem aí, eu não planejei nada mesmo. Outras já vai falar, eu não ia adaptar nunca, ele que pague. Cada um tem um nível de receber essa informação. Tem outras que vai falar assim, não, tá tudo bem, as coisas acontecem assim mesmo, tal, e guarda aquilo e leva pro íntimo. Você tá entendendo que existe dois tipos de frustração? E a frustração, ela existe porque cada um tem a sua ótica, a sua medida, a sua percepção dentro de uma situação. Então eu não posso nunca julgar a frustração do outro, a dor do outro. Cada um tem a sua dor, eu tenho que respeitar. Só que até quando você não vai se respeitar? Até quando você vai ter ações fora do equilíbrio que vai fazer você sangrar? Até quando você não vai adaptar situações e ressignificar instantaneamente para que não cause traumas ou feridas dentro de você? E você só consegue ter essa percepção quando você para de injetar no outro a responsabilidade que é sua. Você é que tem que fazer o seu mundo diferente. Você que tem que adaptar as coisas dentro do seu mundo para que você vive plena, para que você vive uma vida satisfatória da maneira que Deus quer. Equilíbrio. A vida pede equilíbrio. Equilíbrio, Juliana. Se você é muito intensa, é porque está fora do equilíbrio. Precisa achar o equilíbrio, gente. Se não houver equilíbrio, você acha na pulsão. E na pulsão, você vai gerar um problema muito sério para você. E às vezes vai tomar decisões que não era para ser tomada e vai gerar o quê? Frustração. Por isso que tem equilíbrio. Tem que haver equilíbrio. E olha aqui. E geralmente, olha que interessante. Geralmente a pessoa em desequilíbrio, ela vai ter uma ação, não vai pensar para agir. Aí dentro dessa ação, ela vai ter uma entrega muito grande, uma adrenalina. E dentro dessa adrenalina, ela vai gerar o quê, gente? Ansiedade. Geralmente a pessoa que vive em constante frustrações, ela também é uma pessoa muito ansiosa. E se ela é muito ansiosa, é sinal que ela tem um comportamento adoecido. E o que eu preciso fazer? Equilíbrio. Equilíbrio. A sua ansiedade faz você gerar frustração na sua vida, porque você age sem pensar, você age sem equilíbrio. E quando vê, fez, foi, e aí? Lascou, filha. Se lascou, se ferrou. Agora é viver consequências. Só que você pode ser adaptativa, você pode ser sábia. Quando você dá murro na parede, quando você é muito rígida com as suas decisões, com as suas opiniões, você está dando um murro na parede quando você não aprende a adaptar a vida. Porque a vida não é do jeito que a gente quer. As coisas não acontecem só da medida que a gente quer, só do jeito que a gente quer. A gente precisa se ajustar. E aí você dando um murro na parede, quem que tá machucando? É a parede? Você acha que é a parede que vai amassar? Você acha que é a parede que vai cair porque você tá dando murro? Não. Depois você vai ver, sua mãozinha tá toda machucada. Você tá machucando você mesmo. Você tá gerando uma ansiedade no seu corpinho. Fitness. Ou não fitness. Mas quem tá sofrendo é você.
E até quando você não vai viver em equilíbrio? Até quando você não vai conhecer você? Até quando você vai viver assim, carregada de frustrações? Entrega da maneira correta. Mas para você entregar da maneira correta, você tem que saber quem você é. Eu, como uma melancólica, eu sabia que se eu não virasse a chave naquele dia, eu ia guardar aquele dia o resto da vida. Mas eu ia xingar. Você, né, abençoado de Deus, estragou o nosso dia dos namorados, porque, né, só trabalha, aí esquece de agendar o hotel. Eu ia viver carregando aquilo o resto da vida. E, no entanto, o que eu lembro? Eu lembro de eu divamente uma letreira. Noite das Galáxias. Estava parecendo um espaço dentro da minha casa. Uma galáxia aqui. Eu transformei aquilo que era para ser frustração em memória afetiva. Presta atenção, gente, no que vocês estão fazendo, na medida que você está fazendo. Busque equilíbrio, busque se conhecer. Autoconhecimento é tudo, porque eu sabia que eu, como melancólica, eu ia guardar. E eu ia dar murro na parede. E isso ia doer em quem? Em mim mesmo. Deixa de ser besta. Deixa de ser bobo. E para de ficar dando murro na parede machucando você. A frustração está dentro de você. A frustração está dentro de você. Mas por quê? Porque você está agindo desequilibrada. Porque você está agindo na pulsão. Pare, respire. Respeite o seu limite. Respeite. A frustração, ela pode estar relacionada a uma capacidade, uma sensação de incapacidade. Tem pessoas que sofrem ansiedade só nessa sensação. Eu não vou conseguir fazer o estágio. É difícil demais fazer o estágio. Quantas pessoas eu mentorio que eu falo, gente, não é assim. Vocês estão dando chifre e cabeça de cavalo. Faz assim dentro do seu estágio. Acolhe as pessoas, traga com mais leveza. Tem uma outra percepção do que é um estágio. Você está aumentando demais. Mas por que você aumenta? Porque você acha que você tem que mudar a vida daquela pessoa e você não vai mudar. E quando você atende a pessoa 1, 2, 3 vezes, a pessoa não quer mudança de vida. Ela não dá o resultado da mudança do mundo dela. A culpa é sua. Não, meu bem, mas você tá aí carregando a frustração porque eu podia ter mudado a vida da pessoa. Tá vendo que a medida tá demais? É você que está esperando demais. E não depende só de você, depende do outro querer a mudança para a vida dele. Não precisa dar esse peso tão grande. As pessoas que têm a minha mentoria, elas veem que não é assim. Se você trazer esse momento especial de aprendizado para você como um fardo, ele vai te paralisar. E, no entanto, é um momento de aprendizado. É um momento que tem que ser prazeroso para você. Porque se não houver prazer, vira fardo e vira frustração. Porque está entregando numa medida que não deveria ser entregue. Você não vai mudar a vida de ninguém, muito menos em 3 sessões. Tem gente que fica comigo 1 ano. Tem gente que 1 sessão resolve a vida. Depende do nível da entrega da pessoa. Então acalma o seu coração. Você está muito ansiosa. Fica tranquilinha. Você quer ver quantas pessoas
Gera frustração porque estuda, 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 estuda. Quando vai passar a prova, não passa. E? Aí ela começa, ai meu Deus, que eu estudei, eu não passei. Você parou pra pensar que às vezes você estudou de maneira errada? Às vezes estudou a matéria que não era pra estudar? Você tem que entender. E não, teve uma menina que chegou pra mim assim, desesperada, porque eu não tirei nota boa, fui ruim, minha mãe tá me pressionando. Eu falei, quanto você tirou na prova? Tirei 8. E quanto que valia a prova? 10. Eu falei, vai dormir. Eu tô achando que você tirou, foi meio na prova, pra estar nesse desespero. Pelo amor de Deus, tá vendo que, olha a medida, ela que pôs uma medida muito grande e não alcançou, porque eu acho que ela queria o total, não alcançou. Mas 8 é uma nota ruim? Não, gente, é uma nota excelente. Mas a espera, o desequilíbrio está na ação dela. Ela esperou demais. Eu também, minha filha, sortava foguete. Se eu não perdesse média, tava bom demais. Cada um tem o seu limite, gente. Se respeite. Entrega dentro da sua medida. E detalhe, Juliana, como que eu vou saber que eu sou uma pessoa frustrada? A pessoa frustrada, ela emite, ela tem alguns sintomas, ela comporta de maneira diferente. E alguns dos maneiros algumas das maneiras, quais? Eu vou falar aqui para vocês algumas maneiras, alguns sintomas, alguns comportamentos que você que está frustrado em alguma área vai ter. Observa se você tem algum desses comportamentos. Geralmente a pessoa que é frustrada, ela começa a perder noite de sono. Ela começa a ficar inquieta para dormir. Ela fica pensando demais, tentar resolver a frustração dela. É ou não é? Pensa aí pra vocês verem. A pessoa que tem uma frustração, ela começa a ter uma tristeza muito recorrente. O que é recorrente? Repetida. Acontece direto, ela tá triste, como se fosse um momento depressivo. Ela começa a ter um momento depressivo. Ela começa a ficar triste demais. E se não controlar, ela vai para um quadro de depressão. Ansiedade, depressão, sentimento de inutilidade. É uma das ferramentas que a gente tem que analisar para ver se a pessoa está entrando num quadro de depressão. Olha, uma frustração, um excesso de comportamento que começa a dar uns sintomas que, se você não reconhecer esses sintomas, te leva para um quadro patológico. Depressão, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então a pessoa vai começar a dormir mal, a pessoa vai começar a sentir uma tristeza que vai se repetir constantemente. Ela começa a não ter mais vontade de ter objetivos na vida. Ela não cria mais meta. Por que ela não cria mais meta? Porque ela não consegue resolver as metas. Se ela não consegue concluir as metas, elas têm um sentimento de frustração e isso passa a ser uma verdade. O cérebro reconhece que a verdade é que ela nunca vai conseguir fazer algo. Então começa a gerar uma ansiedade e você começa então a procrastinar. Você começa então a burlar o sistema do cérebro. Então eu não vou planejar, porque aí eu não vou gerar frustração. Só que se você não planejar, se você não sonhar, você não tem motivação de vida. Quem não tem motivação de vida? Quem tem um quadro de depressão. Quem sente inútil.
Quem se acha incapaz, isso é sinônimo de quê, gente? Você está caminhando para o abismo. Você quer ver outra coisa? Ela começa a afastar de pessoas queridas. Ela começa a viver um isolamento. Então, a pessoa frustrada, olha, vamos fazer a roda? Vai fazendo aí pra você ver que, ó, começou com uma ação em desequilíbrio, que gerou uma espera muito grande, que não teve o resultado que desejou, que vai gerar um sentimento de frustração, de ansiedade, que vai te dar alguns sintomas físicos, que se você não reconhecer e não parar, não entender, não se respeitar, você pode gerar uma patologia na sua vida, que é a depressão e a ansiedade, e com as comorbidades que vêm junto. Olha como começou uma simples entrega fora do equilíbrio. Então, por que você tem frustração? Simplesmente porque você toma decisões sem estar em equilíbrio. Simplesmente porque você entrega esperando o retorno na mesma medida. A vida pede equilíbrio. E você tem que entender que existe um Deus e que Ele sabe o tempo de todas as coisas. Que sabe o tempo para acontecer todas as coisas na sua vida. E há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para tudo. E existe coisas na nossa vida que o Senhor não vai permitir que aconteça no seu tempo, na sua vontade. Sabe por quê? Porque não é você que manda no pai, não. É o pai que manda no filho. Nossa, Juliana. É o pai que sabe todas as coisas. Principalmente aquele pai lá de cima. Que ele vê aonde nós não vemos. E quando você entrega a sua vida para ele e fala, pai, eu entrego o meu dia, o meu caminho, eu tenho que descansar. Eu entrego os meus sonhos, os meus projetos na tua vida. Eu tenho que descansar, porque se as coisas não acontecer da maneira que eu programei, é porque tem um porquê. Não, é porque tem um para quê. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes Ele não permitiu você viver a prosperidade que você quer agora, porque você não tem capacidade para viver isso agora. E se Ele te entregar isso, Ele te perde. Você está entendendo que todas as coisas cooperam para o bem? Mas é no tempo que Deus sabe que é bom para você. Há tempo de viver, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo para todas as coisas. Às vezes o Senhor permite que os nossos planos se frustrem. Simplesmente porque não é o momento nem a vontade dEle para tal coisa na sua vida. Quantas vezes eu achei que eu estava frustrada porque eu injetei coisas, objetivos demais, eu entreguei demais a uma amizade, a um relacionamento ou a algum projeto, e aquele projeto não estava alinhado com o propósito de Deus da minha vida. E não aconteceu. E aí, em vez de eu ressignificar isso e entender, tudo está no controle de Deus. Tudo está na vontade de Deus. O que eu fiz? Eu trouxe para o meu coração e isso foi gerando raízes. E raiz vira caule, raiz vira árvore, raiz vira fruto. E depois do fruto vem o quê? Semente. E a semente cai perto da árvore e começa um ciclo de novo. Só que é um ciclo de frutos podres, frutos adoecidos. E aí eu começo a até querer sonhar de novo, mas aquilo que o meu cérebro reconhece é que eu não sou capaz, que as coisas se frustram. Em vez dele reconhecer que todas as coisas estão no controle de Deus. Há tempo para todas as coisas. Se eu não estou vivendo ainda o voar da águia,
É porque a águia não está no tempo de bater asa. Você está na penugem, bonita. Você está penugem ainda. Você não tem pena para bater asa e aguentar a pressão do vento. Mas você quer voar. E se você voar do dia que você está, você vai cair do penhasco e vai morrer. Mas você está insistindo. Está insistindo em algo que não está maduro para acontecer. Processo. Começou a estudar, se entrega no estudo. É o processo, é o momento de estudar. É o momento de estágio, se entrega ao estágio com aquilo no nível que você tem. E cada estágio que você passa, cada atendimento, você vai criando experiências. Eu também tinha meus medos, eu também tinha minhas limitações, mas eu fui vivendo o processo. Hoje eu tenho mais de 8.000 horas de atendimento. Você acha que é essa bagagem? O que é essa bagagem hoje de experiência? Mas eu fui vivendo o processo. Eu comecei a fazer as lives, eu não tinha eloquência. Eu não sabia nem para onde olhar. Eu estou aprendendo, eu consigo fazer tudo? Ainda não. Mas eu estou no processo. E eu vou aprender a viver o processo devagar. Step by step. Step by step. Um passo de cada vez. Você está querendo correr no lugar que é para andar. E se for preciso, sentar um tiquinho na beirada da estrada e descansar. Step by step. Um passo de cada vez. Viva o processo. Porque se você viver o processo, você vai viver o propósito de Deus na sua vida. Se você aceitar o tempo de Deus, você vai colher a promessa e o propósito de Deus para sua vida. Lá em Provérbios, olha o que está falando em Provérbios. Lá em Provérbios fala: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é como uma árvore de vida. Se você esperar o processo da semente, do florescer, fotossíntese, o caule sair e a árvore crescer e os frutos começar a aparecer, você vai viver o propósito de ter vida dentro de você e de gerar frutos na vida das outras pessoas. Mas se você não entender que é um passo de cada vez, você vai se frustrar. E o problema não é o instituto, o problema não é sua terapeuta, o problema é a sua entrega, o seu desequilíbrio. Você está esperando demais de algo ou de alguém que não tem o compromisso de entregar na medida que você quer. Simples assim. Lá em Eclesiastes 3:1 vai falar assim que, olha, tudo tem o tempo determinado. Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Você está onde? Você já está no céu? Porque se você estiver no céu, você já viveu o propósito de Deus. Mas se você estiver na terra, você está sujeito àquele que é dono do propósito. Faça os seus planos, mas não viva segundo os seus planos. Viva segundo os propósitos. E no propósito, quem faz a agenda é Deus. No seu propósito, quem dá a direção na sua vida é Ele. No seu plano você faz sua agenda, mas no propósito de Deus quem faz é Ele. Mas você tem que estar maduro o suficiente para entender isso. Um passo de cada vez. Respeite o seu limite. Respeite você. Vai se entregando na medida que você vai se amadurecendo.
Entrega com limites. Equilíbrio. A vida pede equilíbrio. Step by step. Um passo de cada vez. Quer deixar de ter frustrações? Não é parar de sonhar. Quer deixar de ter frustrações, viver frustrações na sua vida? Não é parar de fazer as coisas, mas é entender que tudo tem o seu tempo e equilíbrio para que eu possa dar um passo de cada vez e não interromper o processo do propósito de Deus na sua vida. O processo é doloroso, mas vale a pena. E como vale. E como vale. Meus amados, essa é a palavra que eu quero deixar para você nesse dia. Aceite o processo. Aceite que dói menos. Não é assim? Step by step. Um passo de cada vez. É assim que você vai deixar de ter frustrações na sua vida. Respeite o seu limite. Respeite você. E vai dando 2 a 2 passos. Mas quando você conseguir dar os 2 passos. Eu sou uma pessoa que eu amo salto. Eu uso o salto muito alto e para mim é natural. Mas teve um período da minha vida, quando eu tive 25 anos, eu tive um AVC isquêmico. E eu paralisei e perdi o movimento do lado esquerdo do corpo. Inclusive, eu fiquei com sequela. Eu tenho só 50% da força do braço esquerdo. O meu rosto às vezes puxa. A minha perna às vezes puxa. Aqui eu destravo o braço. Então, eu vou pegar a criança, eu coloco a criança aqui, ó. E eu travo o meu braço. Com a mão que é boa, eu travo o meu braço. E às vezes as pessoas nem me vê pegando muito criança por causa disso, porque eu tenho medo de deixar cair. Então eu coloco nesse braço e travo com esse. Por quê? Porque esse braço aqui, ele destrava sozinho por não ter total da sua força. E eu lembro que durante esse processo que eu estava, eu arrastava o pé. Eu andava arrastando o pé. E foi um ano assim. Tinha jeito de eu usar salto? Diva? Não. Eu tive que adaptar o processo. Eu usava rasteirinha. Eu tive que comprar salto, sapato reto. Eu tive que ajustar a minha vida para aquele momento. Foram um ano assim, tenso, e eu ainda fiquei com essas sequelas. Então eu tive que ajustar, eu tive que me respeitar um passo de cada vez. Eu tive que aprender, gente, eu não partia comida. Eu não conseguia partir comida. Eu, uma pessoa totalmente independente, eu tive que aprender a ser dependente do meu esposo. Ele colocava comida para mim, a gente ia num restaurante, ele partia toda a carne para mim comer. Até eu voltar, até hoje, eu não tenho. Então eu adaptei todo um sistema para comer com garfo e faca, porque eu não consigo fazer força para cortar a faca. Então não é porque eu não quero comer de garfo e faca, ou eu não consigo, porque eu não sei comer de garfo e faca. É uma limitação que eu tenho. E eu preciso me respeitar e entender que é um passo de cada vez. Eu tive que aprender a caminhar, eu tive que aprender a ajustar a minha força. Eu tive que algumas coisas que eu entendi que não vai voltar a minha força, então eu preciso ajustar. Eu preciso pôr a mãozinha aqui para segurar o meu filho. Step by step. Um passo de cada vez. Se aceite. Entenda você, entenda os seus limites. Uma vez, eu não respeitei o meu limite. E eu fui no restaurante, eu queria ser independente. E quando eu peguei a vasilha com o prato, era um hambúrguer e um refrigerante, o braço destravou. E no que ele destravou, a vasilha caiu.
Eu não aceitei o processo e envergonhei, fiquei envergonhada, porque eu deixei a bandeja cair com as coisas. As pessoas que estavam lá não sabem. Uma menina nova e que já teve uma AVC isquêmica e que ficou com sequela. As pessoas não sabem disso. Mas eu sabia e eu podia ter me respeitado. E eu não respeitei. Eu não respeitei. E é por isso que hoje eu me respeito. É por isso que hoje eu dou um passo de cada vez. Mas o importante é não parar. O importante é você continuar. Você precisa aceitar o processo. Você precisa parar de entregar na medida fora do equilíbrio. Porque a frustração está gerando problema para você. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Ainda que as circunstâncias dizem não, seja você uma terra boa para receber a semente que Deus está mandando para você. Eu quero passar uma tarefa para você, porque a gente canta essa música e a gente muitas vezes não presta atenção na letra dela. Então eu quero encerrar esse momento pedindo você que coloque no Google a letra dessa música e escuta ela lendo para você ver o que ela tá falando. Tá? Por favor, tarefa de casa essa semana. Você nasceu para dar certo. Você nasceu pra vencer. Com Os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Eita semana de vitória para você. Não é sorte você ter vindo para essa live, para esse momento, para ver esse vídeo. Você só apareceu por aqui porque alguém mandou que você viesse. Para você deixar de ser uma pessoa frustrada e viver no equilíbrio, porque as coisas de Deus é equilíbrio. E se você estiver no equilíbrio, você vai voar como águia e vai viver as promessas de Deus na sua vida, porque a terra vai estar boa e a semente vai cair e vai florescer e você vai gerar frutos, principalmente dentro de você. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau! Você nasceu para dar certo. Os olhos da fé. Você nasceu pra dar certo. Você nasceu pra vencer. Os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Que fé caminho na morte. Nunca foi sorte sobreviver.